Augusto vai falar com Alinha Ebrahim para tentar entender o que aconteceu e diz as mulheres disseram que você dormiu com Adidem. Alinha Ebrahim diz não sei o que aconteceu. Eu acordei, Adidem estava ao meu lado, mas eu não me lembro de nada. Eu só sei que eu cheguei à noite, tomamos um chá juntos, com certeza ela pôs algo no meu chá e deitou ao meu lado, para que todos pensassem que havíamos dormido juntos. E Augusto José, mas tem certeza que foi só isso, Alinha Ebrahim, hein? Não aconteceu nada mesmo entre você e a Adidem. Alinha Ebrahim disse, não me irrite. E se a Edanu e a Sema falarem para Zeynep, eu vou ficar muito bravo com elas. E Augusto torça para Adidem não ter tirado fotos de você sem roupas e mandado para Zeynep. Alinha Ebrahim diz, pare de falar bobagens, estávamos de roupa. Enquanto isso, na casa da Zeynep, Fikret, Ice, Nedim, Sakine, Elif estão tomando café e elas dizem que a Damila foi à casa do Skinder com a Nergis. E a Ice diz que sabe que a Esma está lá. Fikret fica tenso e diz se a Damila aprontar alguma coisa. E a Nedim diz, calma, você pare de julgar a Damila, ela ama você de verdade. Ela faz isso por amor. Fikret sai irritado. Enquanto a Ice diz que a Nedim não a defendia assim. A Nedim diz que sempre defendeu a Ice. Já Elif vai falar com a Zeynep e conta que a Damila foi à casa do Skinder e que a Esma estava lá. Enquanto na casa do Skinder está a maior tensão entre a Esma e a Damila. A Damila fica o tempo todo dando indiretas para a Esma e a Esma dando indiretas para a Damila. E o Kemal pergunta do Fikret. E a Damila diz, ele não sabe que eu estou aqui. E a Esma diz, ele não sabe porque o casamento deles é apenas no papel. Não é de verdade. E o Kemal diz, mas é um casamento. E a Damila diz, é por isso que eu gosto do senhor, é sensato. Não, como o resto da sua família. E a Nergis diz para elas pararem de brigar, que não é o lugar em nenhum momento. E o Semal diz, muito bem, você é muito correta. E o Kemal, tentando aproximar a Nergis e o Semal, diz, vocês estudavam juntos, né? Se conhecem há muito tempo. E a Nergis diz, sim. O Semal diz, mas a Nergis nem olhava para mim. Não deve se lembrar muito de mim. Enquanto a Damila e a Esma continuam brigando, o Semal fica pedindo desculpas para a Nergis pelo comportamento da Esma tentando se aproximar da Nergis, enquanto a Esma diz que é melhor ir embora. E quando o Semal vai se despedir da Nergis, fica segurando na mão dela. E a Damila e a Esma notam que o Semal está interessado pela Nergis. Assim que todos saem, a Damila fica dizendo, mamãe, eu vi muito bem o jeito que ele olhou para você. E a Nergis diz, pare de falar bobagens. E a Damila diz, mas esqueça as esperanças, você não ficará com ele, pois eu vou tirar a vida da Esma. Nergis diz, pare de falar tantas besteiras. Enquanto Selau está conversando com o homem que está procurando o Rousseau para eles, nisso Kemal, Semal e a Esma chegam em casa. E a Esma diz para o Selau que o Semal está interessado pela Nergis. E o Semal diz, não é bem assim. E o Kemal diz, grande coisa, vocês não são diferentes. Veja bem, você, a única diferença da Nergis é que já foi preso várias e várias e várias vezes. Que outra diferença há entre vocês? E a Esma simplesmente se afasta, dizendo que eles são completamente loucos. E o Selau diz para o Semal que vai ser difícil ele se casar com a Nergis. E o Kemal diz para o Selau que vai arrumar uma esposa para ele assim que pegarem o Rousseau. Selau sai para ir se encontrar com o homem que está procurando o Rousseau para eles. E o Alinha Ebrahim, Augusto e o Major estão conversando e o Major pergunta como o Kemal vai encontrar o Rousseau. E o Alinha Ebrahim diz que ele tem um homem na floresta que encontra qualquer pessoa. E o Major diz que Rousseau é muito perigoso, porque ele ataca as pessoas que eles amam.
Do mesmo jeito que ele fez com Skinder, ao invés de matar um Skinder, ele atirou no Firate. E quer para Alim Ebrahim e para Oguz avisarem para todos na próxima reunião, que é o ponto fraco deles, que o Rousseau vai atacar. Nisso a Zeynep chega com Fikret e o Major diz: olha, Alim Ebrahim, o seu ponto fraco chegou. Zeynep cumprimenta todos e diz... Nisso a Zeynep diz que vai falar com a Sema e a Edanur. Enquanto a Sema e a Edanur estão lá conversando, nervosinhas, achando que o Alim Ebrahim dormiu com o Adidem. E a Sema diz: eu não aguento mais tomar tanto chá de camomila, veja só. E a Edanur diz: onde se viu Alim Ebrahim dormir de novo com a Adidem, passar a noite toda nos braços da Adidem. Bem na hora, Zeynep chega e ouve e diz o quê? E elas tentam dizer: não é bem assim. E a Zeynep sai furiosa. Alim Ebrahim nota, vai atrás da Zeynep. E a Zeynep diz: eu não acredito que você dormiu com a Adidem. Alim Ebrahim tenta se explicar, mas a Zeynep não ouve, entra no carro e sai. Alim Ebrahim vai enfrentar a Edanur. E a Sema diz: por que vocês falaram aquilo para Zeynep? Será que vocês não perceberam? É tão óbvio. A Adidem colocou algo na minha bebida, armou aquela cena para vocês acreditarem que eu havia dormido com ela. Agora vocês vão esclarecer isso tudo para Zeynep. E na casa da Zeynep, a Aice, a mãe da Aice, a Nedime, Sakine, a Damila, todos estão conversando. E a Aice pergunta como foi na casa do Skinder, se a Esma e a Damila brigaram. E a Damila diz: eu briguei, mas não foi com a Esma, foi com a minha mãe. Porque o Semal, o irmão do Kemal, estava se insinuando para a minha mãe. E a Nerges fica dizendo que é mentira. Nisso a Zeynep chega furiosa e vai para o quarto. Elif vai ver o que aconteceu e a Zeynep conta que o Alim Ebrahim passou a noite com o Adidem. E durante uma reunião no restaurante do Alim Ebrahim, todos estão lá. E os Kika dizem que assim que encontrarem o Rousseau, vão tirar a vida do Rousseau. E o Kemal e o Semal dizem que o Selau está prestes a encontrar o Rousseau. Nisso, o Selau vai onde um amigo dele disse que o Rousseau estaria. Ele chega lá com os homens dele, mas é uma armadilha. Eles tiram a vida de todos os homens do Selau, pegam o Selau e levam até o Selau e o Torgut. E o Selau olha para o Torgut e diz: eu quero falar com você a sós. E o Torgut diz: você ajudou a planejar o que fizeram com o Idris. E o Selau diz: o Idris viveu até demais, mas você ainda está vivo. O Torgut diz: você é que nem o seu tio e o seu pai. São muito corajosos para o meu gosto. E o Rousseau diz: eu gosto de quem tem coragem. E o Selau diz: então, porque você não vira um homem de verdade, seja como eu. Enfrente os seus inimigos de frente. Não fique escondido o tempo todo. Rousseau diz: você fala demais. Pega o celular do Selau e liga em videochamada para o Semal. O Semal atende, acreditando ser o Selau, e se dá de cara com o Rousseau. E o Semal, que está lá na reunião, diz: cadê o Selau? E o Rousseau mostra que está ali em uma cadeira. E o Kemal vai também falar com o Rousseau e diz: solte ele, o seu negócio é comigo, venha até nós. E o Semal implora que ele não faça nada contra o Selau. Alim Ebrahim pega o telefone e diz: nós vamos te encontrar. Não adianta você se esconder. E o Rousseau tira a vida do Selau ali enquanto filma o Selau para o Semal ver. Semal e Kemal sofrem. E o Rousseau depois vai falar com Torgut e diz que vai atacar onde todos menos esperam, mas que ele vai tirar a vida de todas as pessoas que eles amam, aos poucos. E que depois o Torgut será o chefe da organização. E o Torgut diz que vai ter que se encontrar com a Adélia, que senão ela pode acreditar que ele não está mais vivo. Enquanto isso, na casa do Kemal, todos estão tristes. E o Skinder diz que o Torgut se encontrava com uma mulher, que talvez eles possam chegar ao Torgut através daquela mulher. E o Kemal e o Semal pedem o endereço da mulher. E o Alim Ebrahim diz que eles que vão resolver, porque senão eles podem pôr tudo a perder por causa da vingança. E que eles têm que entender que se eles quiserem que a Esma e a Ganzi continuem vivas, eles têm que deixar ele agir, porque o Rousseau vai tirar a vida de todos
que eles amam, que a família deles está em perigo, enquanto Rousseau estiver ali solto. Logo em seguida, todos vão embora da casa do Kemal e o Fikret vai falar com a Esma. Esma está muito triste e o Fikret diz: eu sei que você está sofrendo, saiba que eu te amo. Esma diz: eu preciso muito de você. Fikret disse: eu, de você. E dá um beijo na testa da Esma e vai com a Linha Ebrahim e Oguz. Enquanto a Zeynep está conversando com a Sema e Edanur. E a Zeynep diz: eu não acredito, vocês não perceberam que ela estava aprontando alguma coisa? Ela ficou gentil de uma hora para outra, foi preparar chá, café e vocês tomaram. Ninguém desconfiou quando ela foi levar o chá para a Linha Ebrahim? Edanur diz: nem a Linha Ebrahim desconfiou, ele acreditou nela, até bebeu o chá. E a Sema diz: é o que você quer que a gente faça, hein? Que a gente vá embora daquela casa, é isso? A gente não tem culpa. O Alim Ebrahim teve um momento de compaixão. Com a Diden, ela foi parar na cama dele. Zeynep, chega, pare de falar disso o tempo todo. Eu não posso nem falar com o Alim Ebrahim sobre isso, senão ele vai querer expulsar ela e ela o coloca na cadeia. E na casa da Zeynep ali, todas as mulheres estão conversando sobre o que aconteceu com o Celal. E elas dizem que a Esma está sofrendo. Dâmila, desespero que ela sofra mesmo. Enquanto Sota vai falar com a Elif e dizer: já que o Rousseau está tirando a vida das pessoas que todos amam, seria bom ele achar que todos amam a Dâmila, né? Assim, ele tiraria a vida da Dâmila, livraria seu Fikret de muita dor de cabeça. E o Major está conversando com a Linha Ebrahim, Fikret e Auguste, e diz que descobriu que a Adélia, mulher que se encontra com Torgut, tem um filho e que acha que o Torgut esconde ela e esse filho de todos para protegê-los e que a polícia está de olho neles. Assim que o Torgut for até lá, eles pegam o Torgut. E que não é pro Alim Ebrahim e pro Fikret ficar cercando a casa da mulher e estragar os planos dele. Oi, gente! O que vocês estão achando aí, gente? E agora? A Zeynep, será que vai entender que foi tudo uma armação da Diden? Vai perdoar o Alim Ebrahim? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Beijos!